Olá, tudo bem? Começando agora mais um programa Expressão Sem Limites. Aqui na bancada comigo, Ronaldo Rezende, Sérgio Rodrigues, nosso querido amigo, né? Vamos falar amigo porque a gente já teve em outras situações, já conversamos muito, né? A gente vira amigo rápido. Aqui todo mundo que chega aqui, você tem 5 segundos para fazer amizade, né? E essas amizades, assim, são amizades boas que não são apresentadas, aí são amizades que duram a vida inteira, né? Tá aqui o nosso grande secretário, né, da assistência social, Rodrigo Freitas, né? Rodrigo tem que cumprimentar, Rodrigo Freitas Siqueira. Mas você usa Freitas ou usa Siqueira? Na verdade, eu acabo usando os dois para agradar os dois lados da família, né? Quem gosta de Freitas tudo bem, né? Quem não gosta usa Siqueira. Cara, muito obrigado pela sua presença, estar aqui com a gente, tá? A TV Ativo vem sempre inovando, trazendo informações para você que está em casa, do outro lado da telinha, levando informações das diversas áreas públicas, principalmente da cidade de Ferraz de Vasconcelos. E hoje não é diferente, né? Hoje a gente vai conversar um pouco em torno da assistência, né? Do assistencialismo que é feito à população de Ferraz de Vasconcelos, e nada melhor, ninguém melhor que para falar do que tem feito a prefeitura para as famílias que estão em algum estado de vulnerabilidade ou de alguma situação complicada e que não está sabendo lidar. E aí você tem o setor público, que é a promoção social, na direção, na gestão do nosso grande amigo Rodrigo aqui, que vai falar com você, vai prestar alguns esclarecimentos, também falar desse final de gestão, né, dele, que está findando agora em dezembro, e vai deixar bem claro para você quais são as perspectivas dele para 2021 e 2024, se vai ficar na cidade, se não vai ficar, se já tem um novo convite de alguma outra cidade, porque o currículo do moço é extenso, hein? Um currículo bom, currículo que dá para ir até para sair do Dubai lá, né? Secretário em Dubai, né? Antes de mais nada, antes de a gente falar um pouco do seu currículo, eu quero deixar essa câmera disponível para você saudar o pessoal que está em casa, e depois na sequência Sérgio e Ronaldo, tá bom? Bom, boa noite a todos que estamos assistindo. Queria aqui agradecer o Marquinhos aqui pelo convite. Fico bastante feliz de poder falar um pouquinho do que a gente conseguiu avançar da política pública de assistência social aqui na nossa Ferraz de Vasconcelos. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Ronaldo. Boa noite. Estamos aqui para contribuir, para informar os nossos munícipes dos trabalhos que nós conseguimos aí implantar na nossa Ferraz de Vasconcelos. Sérgio? Então vamos lá. A primeira pergunta que eu queria fazer. Primeira, sem perguntas. Vamos se apresentar. Só eu tenho que me apresentar ainda? Mas eu preciso. Não, você precisa saudar quem está em casa. Bom, pessoal, boa tarde de novo. De boa tarde aí para todos aí, boa noite também, dependendo do horário que você está assistindo. Eu acompanhei aqui, o Marcos passou até o currículo desse homem, eu falei, nossa. Nem passei ainda, que eu vou deixar para depois, que eu vou ficar uns 15 minutos falando do currículo dele. Mas eu queria que antes vocês saudassem. Aí eu vi isso aí, eu falei, nossa, né? Mas seja bem-vindo, Rodrigo. Obrigado. Tá bom? A bancada aqui, realmente, estamos contentes com a sua vinda aqui na TV Ativo. Eu gastei cerca de 15 minutos para poder dar uma pincelada assim no currículo do homem, porque assim, sem poder tirar os grandes conteúdos, né? Porque senão a gente ia fazer o programa em 2 blocos, um para falar do currículo dele e o outro para fazer as perguntas, os questionamentos. Mas vamos lá. Rodrigo de Freitas Siqueira, bacharel em serviço social pela Universidade de Guarulhos, da UNG, né? Licenciado em matemática pela Universidade de Brás Cubas. Ele, com 21 anos de idade, iniciou-se na vida pública, né, na carreira política pública, né, na prefeitura de Suzano, que foi no ano de 2000, atuando como coordenador de extinto programa Bolsa da Escola, né, que já existe isso, era Bolsa da Escola? A Bolsa da Escola começou em 2001, né, já não existe mais. Já não existe mais, né? Onde permaneceu até janeiro de 2006, né? Depois foi convidado para um novo desafio em fevereiro de 2006, na prefeitura de Itaquaquecetuba, para atuar como coordenador de assistência social, onde permaneceu até 2012.
o currículo sempre se completou, né? O ciclo, né? Completei todos os passos. Que né? maravilha. Quando o funcionário é bom, quando o homem é bom, não adianta. Não para no meio do caminho, não, né? Começa e termina. Em janeiro de 2013, ele retornou ao município de Suzano como diretor de proteção social básica. Meses depois, como diretor de desenvolvimento social. E no início de 2014, assumiu como secretário adjunto de assistência social. E em 2016, como secretário de assistência social até o mandato, né? Até o final do mandato também. Concluiu mais um mandato, né? E aí, né, para falar em conclusão de mandato, esse mês agora conclui mais um, que foi um convite que foi feito através do prefeito Zé Biruta em 2017, né? E foi convidado e assumiu a praça de assistente social de Ferraz de Vasconcelos e permanece até hoje. Até hoje não, ele vai até dezembro, né? Hoje ainda é até dia 31. Tem perspectiva de continuar no governo? Já tem um novo convite aí para Dubai? Como é que tá? Não, assim, ainda não tivemos nenhuma conversa, nenhum convite em relação ao município de Ferraz. Desejo toda sorte, né, para a prefeita eleita Priscila Cambale. Estive ontem com ela na Secretaria de Assistência, na primeira reunião de transição, passar para o governo novo o que a Secretaria conseguiu avançar, quais equipamentos a Secretaria de Assistência tem, quais são os serviços implantados, onde estão esses serviços, quais são nossos parceiros. As entidades sociais do nosso município de Ferraz são muito parceiras da pasta. Praticamente todos os nossos serviços são executados em parceria com o terceiro setor, né, atendendo as normativas da lei do marco regulatório, que é as parcerias entre o poder público e o terceiro setor, que são serviços de convivência e fortalecimento de vínculos para criança, adolescente, idosos, acolhimento institucional para criança e adolescente, acolhimento institucional para idosos. Né, então, passamos tudo isso para a prefeita eleita. Os equipamentos de execução direta, que são os nossos CRAS, o CREAS, Cadastro Único, deixamos ela bem a par do que tem na nossa pasta, colocamos à disposição para ajudar, assim se faz a democracia, né, e tenho certeza que eles vão trabalhar para o melhor da nossa cidade. Perfeito. Agora, Sérgio, a sua primeira pergunta. Então vamos lá, vamos começar aqui, ó. Vamos dar de novo boa tarde para o pessoal que está nos assistindo. O Romualdo Correia disse que você é o melhor secretário da gestão Zé Biruta. Olha. Aí já tem outro aqui que diz... Porque, na verdade, assim, eu vi que ficava pensando no seu currículo, falando um currículo tão bom para um governo tão obscuro, né? Você trabalhou num governo meio obscuro. Eu conversei com os colegas de imprensa hoje. O que você... que é como a entrevista era contigo, né? Tá aqui também a Cíntia, que é... A Cíntia é supervisora, ela é isso? A Cíntia é minha assessora. Diretora? É assessora? Ele gosta de dar... É a diretora Cíntia lá. Na verdade, eu conversei com alguns colegas de imprensa e o pessoal não tem muita informação sobre o trabalho que vocês desenvolveram. Assim, é um pouco mais porque eu acompanhei mais, eu fui mais buscar. Vamos lá. Tem um aqui que fala, falta pouco para virar uma cidade decente. Romualdo fez um elogio. João Henrique diz, secretário Rodrigo, um exemplo. Faz seu trabalho de excelência. Parabéns. Também o João Henrique agradece de novo o seu trabalho. O Fernando Faleiros pede para eles dois me controlarem para deixar você falar. Aqui hoje tá na rédea. O Tiago dá boa noite. A Simone Ferreira diz que você é um excelente profissional. O Henrique aqui deve ser ou seu funcionário ou seu puxa-saco. Não. É fã seu. Esse cara o J. Kelvin diz que você é um secretário competente. Sandra Barros dá boa noite. A Súria Rodrigues dá boa noite. A Camila Maria dá boa noite. Por que eu digo isso? Um governo meio obscuro. Nas outras gestões, a gente, por exemplo, a imprensa, a gente tinha mais informação do que as secretarias em geral faziam. Então sempre tinham ações e todo mundo. E aqui no governo Zé Biruta não teve isso. Vocês, a maioria, não só você, como a maioria das secretarias trabalharam e ninguém viu, né? Aí a minha primeira pergunta é a seguinte: como é que ficou a situação daquelas 187 famílias? Que isso era acompanhado por vocês também, né? Lá da Vila São Paulo, como é que ficou a situação? Porque são 23 dias agora, falta para acabar o governo. Né? Tá. Como é que ficou a situação deles lá? Porque me parece, só para concluir, que eles conseguiram uma empreiteira que ia acabar fazendo a obra com contrapartida, e o que houve? Bom, ali, Sérgio, na verdade, ele não é uma política pública de assistência social. Né? O que acontecia que nós, vamos falar assim, nós herdamos em 2017 um grande... embaraçado ali, um grande problema, na verdade. Em 2017, quando nós assumimos, o que tinha aquelas famílias que era para ser contempladas no Morar Bem 2, né? Isso, lá da Vila São Paulo.
eles foram contemplados com um benefício de transferência de renda do próprio município de Ferraz, na execução direta do município, a título da espera da conclusão daquelas casinhas da Vila São Paulo. Chamado aluguel social. Isso que é um grande equívoco também. Porque a lei municipal, ela não fala, essa lei municipal específica não fala em aluguel social. Né? Ela é uma lei de programa emergencial. Então, naquele momento, optaram-se, né, em fazer essa situação da seguinte forma. As casinhas não concluíram, vamos dar esse benefício. Isso foi na gestão anterior ainda. Isso. Não, isso começou lá com o Dr. Jorge, na verdade. Na gestão do Dr. Jorge. Dr. Jorge. E aí o que aconteceu? A gente fez o que a gente podia fazer para atender essas famílias quanto política pública de assistência social. Né? Embora a gente pode falar, bom, Rodrigo, mas aquelas famílias estão passando por situação de vulnerabilidade. Então vamos lá. O nosso atendimento inicial é no nosso CRAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social, que o município de Ferraz tem 4. Um que fica aqui na região do Margarida, que é no CEL. Um que fica no centro, né, fica abaixo do viaduto Ayrton Senna. Um no Bela Vista e um fica dentro do SIC, ali no Vila São Francisco. Os atendimentos socioassistencial dessas famílias foram realizados pela equipe técnica. Mas qual que é o problema dessas famílias? É um problema habitacional. Né? Não é um problema de política pública de assistência social, do qual a assistência tem que trabalhar em cima da tipificação do serviço socioassistencial, que é a Resolução 109. Mas o prefeito tomou as providências cabíveis quanto àquele empreendimento. Né? O que se sabe é que foi feita uma parceria com o poder público e privado, onde será concluída aquelas casinhas da Vila São Paulo. A informação que a gente tem é que está iniciando... A pergunta que é calar é quando isso? Porque toda vez a gente está ouvindo isso. Na verdade, quem vai responder esse quando é o próximo Porque prefeito, né? até o tempo que falta agora, 23 dias, você não vai conseguir também dar uma... Mas às vezes já tem um programa pronto. Como foge da área da assistência social, Sérgio, eu não conseguiria te dizer exatamente que fase está isso. Não, eu te fiz essa pergunta porque nos outros governos era justamente a assistência social, que na época chamava promoção social, que acompanhava essas famílias, cadastravam. Eu lembro que no governo Jorge, a Beth era secretária, a Esther, a Luzimar, no governo Filó também. Como é o grande mecanismo, e depois parece que no governo centralizou alguns setores. É que descentralizou algumas coisas. Não, na verdade descentralizou. Estava sendo, isso na gestão anterior, tratado numa pasta equivocada. Porque não é um problema, embora, volta a falar, as famílias podem estar numa situação de vulnerabilidade e mas eu posso atuar de habitação, e garantir isso. Então, é uma política pública de habitação. Quem pode dar para você exatamente o passo ou a fase que isso está, seria a diretoria de habitação do município. Mas a informação que nós temos, né, isso é uma informação real, é que foi feita uma parceria com um empreendimento que será construído no município e eles vão, de contrapartida, concluir aquele imóvel, porque senão a prefeitura, além de tudo, tem que devolver milhões e milhões para o governo federal. Essa é até onde eu sei. Né? Então vamos lá. Enquanto secretário, senhor, a questão nós tivemos aí a pandemia, houve várias situações até de atendimento, mas como está a situação do cadastramento das pessoas, estou dizendo para o senhor na questão da pasta de vocês, que é assistencialismo, porque houve algumas reclamações que parece que faltou na época, acho que foi a entrega de não sei se era a questão de NIS, a questão de cadastramento. Como que hoje está o cadastramento realmente do nosso pessoal aqui de Ferraz, do pessoal que está na Bolsa Família, ou relacionado também a essas questões do NIS, que muitas vezes tem uma dificuldade para chegar até o cidadão, ele se regularizar o NIS dele dentro do município de Ferraz de Vasconcelos. Bom, isso é bastante importante essa pergunta, que a gente possa orientar os nossos munícipes, porque isso pode vir a ocorrer novamente a distribuição de cesta básica. Então, nós começamos a receber a cesta básica numa parceria com o governo do Estado. Então, aqui, antemão, até agradecer a Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo, na pessoa da secretária Célia Parnes, que elaborou esse programa, o programa São Paulo Solidário, né? E lá nós fizemos adesão de 8.834 cestas básicas. O programa, ele é um programa específico que atende famílias, atende as famílias com R$0, né? Ou seja, ela não tem renda nenhuma, até R$89 hoje, per capita. Qual é o número de pessoas cadastradas hoje no Bolsa Família de Ferraz?
No Bolsa Família ou no Cadastro Único? Não, no porque, Bolsa assim, Família, em torno de 8 mil famílias há uma recebem junção, Bolsa. porque as pessoas, quando foram atrás, parece que estava uma coisa meio misturada, as pessoas não sabiam definir isso. Mas é legal, conclui aí que é... Isso, o que acontece? Nós temos duas características aí, né? O programa Bolsa Família, ele é dividido em duas características socioeconômicas. Eu vou usar o termo que é o termo que se usa, não é um termo nem legal de se falar. Eles consideram família extremamente pobres, aquelas famílias que não têm nada de renda até R$ 89,00 per capita. Então, essa faixa etária, eles consideram família extremamente pobre. R$ 89,01 até 174 é famílias pobres. O alimento solidário, ele veio para a faixa das famílias extremamente pobres, né? Então, nós começamos a distribuição nas cestas, recebemos a cesta no dia 27 de abril, e a partir dali começamos as entregas. A lista foi extraída referente ao mês março de 2020. Essa listagem veio do governo do estado, né? E o município tinha que seguir exatamente aquela lista. Mas batia? Batia. Só que o que acontecia? São 8.834 famílias que nós tínhamos que achar, ou seja, nós tínhamos que entregar para exatamente aquelas famílias que naquele momento do cadastro, extraído em março, a renda estava entre 0 e R$ 69,00. 89, né? Isso, 0,89, perdão. O que aconteceu? Muitas famílias que atualizaram o seu cadastro, né, posterior à extração do relatório. Isso aconteceu. Mas elas não deixaram de ser atendidas. Por quê? As famílias que não estavam no cadastro oficial do governo do estado, mas estavam em situação de insegurança alimentar, esse é o termo que a gente usa na política de assistência social, foram atendidas pelos nossos CRAS no município, do qual a prefeitura realizou a aquisição de cestas básicas. Certo. Tá? Aquelas que não foram atendidas pelo alimento solidário, foi atendido por nós. No final de toda a entrega das cestas, se não me falha a memória, sobrou em torno de, não lembro se foi 800, foi 1.000 cestas, que nós não localizamos essas famílias oficialmente na lista. O que foi feito com isso, com autorização do governo do estado? Uma substituição de famílias, né, desse número para ser substituído, porém para aquelas famílias que foram cadastradas posterior a março, mas que tinham sua renda dentro da característica de extrema pobreza. Certo. Né? Então, nós conseguimos entregar as 8.834 do alimento solidário, fora aquelas famílias que não estavam nesse perfil e foram atendidas pelas cestas básicas adquiridas pela prefeitura. Fora isso, a gente também se preocupou, porque se a gente parar de fazer uma análise de características socioeconômicas 0,89 e aquela que tem 89,1 real, né? Ele continua na mesma situação. Vai continuar numa situação de vulnerabilidade também e uma dificuldade também. O que nós fizemos? É um número tão baixo, né? Na verdade. A renda per capita é um número baixo. É muito baixo pela cidade que nós temos hoje, baixo. Pelo amor de Deus. É muito baixo. Mas aí o que a gente fez, Ronaldo? A gente buscou uma outra parceria com o governo do estado para entregar cestas para essas outras famílias, que chamava União São Paulo. E nessa nós conseguimos mais 1.600 cestas para entregar para essa outra faixa etária de renda per capita do Cadastro Único, né? E isso foi tudo lá no mês de abril, março e junho. Então acho que assim, a gente conseguiu atender um número considerável de famílias aí com os mínimos necessários aí para o secretário, essa quantidade de pessoas que vocês atenderam, que provavelmente foi um atendimento mais específico para a época da pandemia, né? Provavelmente continua ainda com o mesmo percentual valor de renda lá, 89. Complementando o que eu ia falar, quando entrou na faixa amarela e verde, né? A pergunta dele, o pessoal continua sendo atendido? Como é que está? Continua sendo atendido? Então, o que aconteceu? Na verdade, de abril para cá, esse número de famílias de baixa renda só aumentou. Por que aconteceu? Muitas das famílias que são atendidas pelos programas de transferência aqui no nosso município, ou até mesmo no estado, eu arrisco isso falar em Brasil, trabalham do trabalho informal. Isso. Né? Muitos deles é trabalho informal. E aquele que é o trabalhador formal, também muitos perderam o emprego. Né? Então, muitos voltaram ao setor do Cadastro Único para a atualização dos seus cadastros. Isso tem um número muito grande. Né? E com isso, o que aconteceu? Aumentou o número de famílias em situação de vulnerabilidade. Mas a tendência é essa. Porque se você, uma vez que você está contribuindo e ajudando, vai começar a aparecer aquelas pessoas que vão informar outras pessoas que estão fora dessa situação de cadastro. Sim. O cadastro, ele é um serviço contínuo, tá? Esse é um serviço contínuo, é uma legislação do governo federal, o Cadastro Único foi implantado em 2001. Né? Esse cadastro é extremamente importante para que as famílias mantenham sempre atualizadas. Então, por favor, vocês que estão nos acompanhando,
se mudou de endereço, mudou o filho da escola, né, mudou de bairro, nasceu alguma criança, né, algum parente veio morar junto. Então é extremamente importante atualizar esse cadastro para que a gente tenha os dados daquele momento, os dados reais que a gente possa auxiliar. Através do cadastro único a gente pode implantar políticas públicas no município. Né? Ele é um grande banco de dados aí que a gente possa, em cima dele, trabalhar. Mas continua ajudando? A pergunta é, continua Sim, dando esse suporte? sim. Isso vai se estender Sim, ou vai sim. ser um cadastro permanente? As pessoas vão precisar fazer um cadastro novamente no ano que vem? Não precisam fazer o cadastro. Toda a política pública, toda e qualquer implantação de ações é em cima do cadastro único. Então, ou seja, o cadastro único é contínuo. Em relação às cestas básicas, por exemplo, essas parcerias com o governo do estado, o Alimento Solidário, a primeira entrega foi em abril, né? E agora, em setembro, recebemos mais 8.138 cestas. Em que período que está sendo recebida essa cesta? Entre a primeira e a segunda houve um tempo aí de quase 2 meses, né? Foi esse? As pessoas Quase reclamaram 5 meses. Quase 5 Quase meses, 5 meses, né? né? Em E relação como é ao que faz solidário. que tipo de suporte é esse que se dá à sociedade que ela come um mês ela vai comer depois de 5 meses? Não, foi Como abril, que- maio, junho. Foi Isso, sexta. abril, maio e Depois junho. agosto não, setembro Não, vem. setembro. Isso. Isso é regular? Ó. Assim, tipo, houve algum erro dentro do sistema, do planejamento? Não. Ou isso foi... Como isso aqui é uma parceria que o município assinou um termo de adesão junto ao governo do estado. Né? Ou seja, o Alimento Solidário é uma ação que nós recebemos isso do governo do estado. esporádico? Né? É esporádico? Na verdade, eu não sei como que eles estão trabalhando com essa logística. Né? A primeira remessa foi em abril, tivemos essas 8.000 cestas para entregar, e agora em setembro também recebemos. Mas o trabalho não parou, Marcos. A gente continuou fazendo os atendimentos, inclusive de cestas básicas, através do nosso centro de referência, que é o CRAS, que faz o atendimento às famílias. Toda vez que elas têm atendimento e a família se encontra em situação de vulnerabilidade social, ou se encontra em situação de insegurança alimentar, né, e a gente chama de benefício eventual, a cesta básica, isso é fornecido à família. Mas as ações não pararam só aí. Né? A gente conseguiu uma parceria muito grande e muito boa. Eu também quero agradecer o secretário de Justiça e Cidadania do Estado, agradecer a nossa diretora do SIG aqui do município de Ferraz, que através dessa parceria nós conseguimos inúmeras doações para atender as famílias aqui de Ferraz. Né? Então, embora nós recebemos alimento solidário lá em fevereiro, nós conseguimos doações de perecíveis como iogurte, manteiga, requeijão. E essas doações foi dentro do município, não foi do estado, né? Do estado mandou as cestas e dentro do município vocês conseguiram fazer alguma ação que conseguisse arrecadar isso? Não, essa outra ação, essa ação que eu estou falando para vocês, foi uma ação que a gente conseguiu com a Secretaria de Justiça e Cidadania do Governo do Estado de São Paulo. Então, mas fora isso, a prefeitura fez alguma ação que desse esse suporte para a família ou não? Só essa mesmo que veio do Estado, que lógico que é uma ação da prefeitura, mas veio do Estado, mas dentro do município não foi feita Uma ação nenhuma municipal mesmo. Sim, o município ele adquiriu as cestas básicas com recursos próprios, né, que era para a prefeitura atender, para nós atendermos, o CRAS atender aquelas famílias que não eram contempladas por nenhum desses programas. Então, assim, lógico que o governo do Estado, a gente fez essa parceria com um volume muito grande de cestas, mas a prefeitura também adquiriu os seus pertences para que pudesse atender a população. Né? Bom, eu quero até parabenizar nessa parte aí, Rodrigo, porque veja bem, nós entramos numa situação de pandemia e ninguém esperava essa situação. Então, soube se conter, né, e trabalhar dentro desse conteúdo. Isso aí poderia virar uma catástrofe aqui em Ferraz, muito grande, porque mesmo assim a gente tem muitas pessoas que não têm a ciência. Às vezes, essa pandemia nos trouxe o quê? Até nós, que trabalhamos aqui na TV, tanto eu na ONG, quantas pessoas tive que instruir e falar assim, vocês têm que atualizar cadastro, vocês têm que levar documento, vocês têm que ver isso. Quer dizer, olha que aprendizado nós tivemos. Então, na parte, eu quero até parabenizar o seu trabalho. Logicamente, você não é sozinho. Sim, é uma equipe. Tá bom? Existe uma equipe atrás disso. Porque quando é para falar da coisa que tá ruim, a gente fala, tá ruim? Quando é para falar, tá bom, a gente fala, tá bom. Então, eu quero aqui, da minha parte, parabenizar o seu Até trabalho. porque é diferente lógico, a pandemia foi uma surpresa para todos, mas é diferente você falar que a Zona Norte, um bairro da Zona Norte não está preparado, um bairro da Zona Sul não está preparado e Ferraz não está preparado. Aliás, tem uma moça aqui te defendendo com isso dentro, até brigando com outro internado, que é Raquel Merati. Esse secretário FA sempre ajudou, gratidão e conhecimento. Se você não conhece, então não julgue, ela está falando para o outro. Agora é o seguinte, tá brigando aqui por você. Agora é o seguinte, essas ajudas, essas ações que vocês tiverem em razão da pandemia, ela não interfere no orçamento que você tem da pasta, né?
E tem até o Fernando falando, está perguntando qual é o orçamento desse ano da sua pasta. 12 milhões, em torno de 12 milhões, quase 13 milhões. Deixa eu concluir. Qual seria o orçamento ideal, ou o trabalho ideal para fazer numa pasta como essa, que é assistencialismo? Mesmo porque já conhecemos o município, as pessoas conhecem já. Não fala assistencialismo, Isso, fala bonito. Guarda-chuva social. Guarda-chuva. Assistencialismo é aquele político que dá a cesta básica. Tudo bem, mas tô dizendo dá o gás. Isso é assistencialismo. Falando, as pessoas foi dar cesta básica. É o guarda-chuva de proteção social, que bonito. Tudo bem, Sérgio. Assistencialismo. Guarda-chuva. Assistencialismo é você que foi candidato e dá o gás. Sabe de onde o Sérgio traz essas coisas aí? Lá de Barueri, lá onde ele mora. É Barueri lá que mora, né? Não, mora aqui, Mas o não. secretário, com isso, Sérgio. Você mora creio lá que o senhor entendeu eu saí da Penha. a simples pergunta aqui do Ronaldo, né? A cidade que nós temos hoje e a situação que nós vivemos na cidade, o que seria um pouco do ideal? Não falar ideal porque a gente quer O que é possível. O que seria possível? Né? Eu queria só fazer um parênteses. Quando a gente... eu entendi sua pergunta, mas assim, a gente não usa o termo assistencialismo na Secretaria Municipal de Assistência Social, porque é isso como o Sérgio colocou. É aquilo de, toma essa cesta básica aqui. Eu não estou auxiliando aquela família, eu não estou efetivando. Não é a questão da troca, é do serviço que deve ser realizado. Isso, porque é uma política pública sólida, consolidada por lei. Então eu tenho que estruturar. E a Secretaria, ela trabalha na garantia de direitos do cidadão. Né? Nós trabalhamos na garantia de direito da família. Então nós temos que orientar essas famílias, auxiliar essas famílias, não apenas dar uma cesta básica por dar. Lógico que essas famílias todas, elas sem exceção alguma, são famílias que são referenciadas pelo CRAS, porque é o nosso atendimento técnico. Né? Então, antigamente, isso há muitos anos atrás, era o dar a cesta básica por dar. Sim. Hoje não. Então, por exemplo, se chega uma família lá no CRAS e fala assim, eu quero uma cesta básica, quem vai ver se de fato ela precisa da cesta básica ou de um acompanhamento sociofamiliar é o técnico de referência. Lógico que se naquele momento o técnico identificar que ela tem problemas de insegurança alimentar, né, que está faltando algo na sua residência, o benefício eventual emergencial é uma cesta básica. Rodrigo, e o atendimento continua. Nós tínhamos as pessoas que faziam, né, a assistência social, que fazia essas visitas nas casas. É feito isso? Tem pessoas que estão fazendo isso ainda? Porque são duas coisas importantes. Eu trabalhei na Bolsa Família, acho que em 2010. Então, aquela pessoa que tinha Bolsa Família, ela tinha que estar ligada a um curso, fazer um cursinho, alguma coisa que tinha que fazer para poder o quê? Também, eu creio que cumprir o que é passado na norma da época, justamente para conseguir também uma renda melhor, lógico. Ninguém vai fazer curso e vai ficar nisso mesmo. Mas naquela época nós estávamos acompanhando a cidade, a gente só tínhamos 4 assistentes sociais que corria a cidade naquela época. 10 anos de lá para cá, mudou o quê? Vamos voltar naquela pergunta antes que eu esqueça do orçamento. Do orçamento. A gente, eu participo da Câmara Técnica de Assistência Social da Condemate. Né? Eu represento lá a Secretaria de Assistência Social, a gente chama Câmara Técnica, e eu fui coordenador dessa Câmara Técnica no ano de 2019. E nós temos, né, isso municipal, estadual, federal, nacional, as conferências municipais de assistência social. E muito se discute nessas conferências, isso há anos, qual seria o real orçamento para os municípios na pasta de assistência social. Muita gente fala, poxa vida, na educação tem um limite de 25%, na saúde também tem um de 15%, e na assistência social todo mundo briga por 3%. Né? Pô, no mínimo 3% para assistência, no mínimo 3% para assistência. O ano passado, quando na Câmara Técnica a gente fez esse levantamento, Ferraz de Vasconcelos, proporcionalmente ao orçamento e à população, Ferraz, da região do Alto Tietê, era o município que mais investia em assistência social. Na proporção. Na proporção. Né? Então, se a gente pegar os orçamentos, né, das grandes cidades, Mogi das Cruzes, muito Suzano, maior que aqui, lógico, né, o orçamento lá é de bilhão, né, de Mogi das Cruzes, mas proporcionalmente e percentualmente, Ferraz de Vasconcelos era o município que mais investia em assistência social. A gente vê um orçamento de 13 milhões e fala, nossa, é muito dinheiro para assistência, 13 milhões. É nada. Não é. Por quê? Desses 13 milhões sai o quê? Folha de pagamento de todos os servidores. Sai todos os impostos e todos os encargos de todos os servidores. Não é isso? E aí o recurso já cai lá para quase metade.
né? O restante é para execução do serviço socioassistencial, né? Nós pagamos aí em torno um pouco mais de 1.200.000 para o serviço de acolhimento, por exemplo, de criança e adolescente. No município tem 3. Então, é um orçamento bem enxuto, curto, onde eu falo outra coisa para vocês. O Tesouro Municipal, que é assim que nós chamamos, que é o recurso próprio da Prefeitura, ele é o que mais investe em assistência social, né? O governo do estado passa uma fatia de 744, eu prefiro confirmar daqui a pouquinho aqui o número real, mas o governo do estado passa uma fatia, o governo federal passa outro. Todo o percentual, se eu não me engano, na casa de 81, 82% do orçamento, né, desses quase 13 milhões é recurso próprio do município, né? Então, assim, a prefeitura investiu bastante na política de assistência social, não é porque eu estou no governo, né, o Sérgio acompanhou bastante coisa. Mas tudo isso devido à própria necessidade do município. Devido à própria necessidade. A necessidade ela te obriga, na verdade, a fazer isso. Agora, uma coisa que eu estou gostando eu acho que de você... Se conseguisse 1 milhão, 2 milhões, crescer gradualmente, porque a gente sabe que também, que se for tirar percentuais de outras pastas, compromete outros serviços também. A gente sabe que o orçamento da Secretaria de Educação seria 25% do montante recebido pela Prefeitura. A Prefeitura, a gente sabe que gasta muito mais dos 25% na educação, gasta mais dos 15% da saúde. Na verdade, quem suga bastante é a pasta da educação e a pasta da saúde. Isso, mas aí se fazer um planejamento e aos poucos... Mas eu tenho uma informação, me permita, Sérgio, só um minutinho. A gente, por exemplo, não tinha alguns serviços na cidade que a gente conseguiu implantar graças a essa organização. Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para idosos. Nós não tínhamos no município, implantamos 2. Então a gente conseguiu um degrauzinho a mais. Serviço de convivência para jovens e adultos. Não tinha no município, na prática, conseguimos um degrauzinho a mais. De fortalecimento, na prática, o que ele é? O serviço de fortalecimento de vínculo? Bom, ele é um serviço que a porta de entrada é o nosso centro de referência de assistência social. Ele é atendido por um técnico no equipamento. Eles vão verificar a vulnerabilidade daquele idoso ou daquela criança ou daquele jovem adulto. Né? Ele será encaminhado para o serviço que é implantado hoje. Esses serviços são com o terceiro setor. Né? No caso de criança, é num contraturno escolar. Né? Então, um período ele está na escola, outro período ele está nesse serviço. Esses serviços ofertam diversas atividades socioassistenciais, socioculturais, esportivas, né? Tentando fazer os fortalecimentos de vínculos familiar e comunitário desse usuário no seu bairro. Bom, o pessoal, tem um cara bravo aqui com a gente. Rafa Azevedo disse: esses entrevistadores não sabem nem do que estão falando. Então precisamos melhorar, hein? Segundo o Rafa. Calma aí, Rafael, a gente vai acertar aqui. Mas uma coisa não é você, somos nós. Ele está criticando nós 3 aqui. A crítica é assim, a pessoa nós nem sabemos o que nós estamos falando. Mas faz parte. A pessoa critica. Deixa eu só concluir aqui. Uma coisa que eu estou gostando de você é que você... dizem que você nasceu em Ferraz, né? Nasci aqui em Ferraz. Mas você atuou fora de Ferraz, que você não é ferrazense profissional. Porque você não veio aqui vender pobreza, porque o político ferrazense... Ferraz é uma das 10 cidades mais... Outro dia, na campanha, eu vi o Zé Biruta falando, prefeito, Ferraz é uma das 3 cidades mais pobres do país, pelo amor de Deus. O político ferrazense vende muita pobreza. Na verdade, tem trabalho. Eu vejo aqui, ó, a Ione Ferreira está dizendo, o excelente profissional que trabalha o coração. Paulo Dantas, parabéns pela gestão, qual foi de extrema importância o seu trabalho na situação da pandemia. Você e sua equipe fizeram a diferença. Né? Aí o Fernando diz assim, pode ser bom ter boas intenções e conhecer, mas o governo Zé Maluco foi pífio e prejudicial ao currículo de toda a sua equipe. Então, na verdade, o que eu vejo nisso? Não houve divulgação da prefeitura desse trabalho que vocês fizeram. Porque às vezes a divulgação ajuda também a esclarecer o cidadão e ajuda também aquele cara que está precisando, porque muita gente, a gente lida com isso no dia a dia, o cidadão já é pessimista naturalmente. E ele fala, a cidade não tem nada, não dá nada, não, vai lá na assistência social. Porque eu já falei nesses últimos 2 anos para as pessoas, procura lá a assistência social, o endereço é tal, porque a pessoa não tem noção de que tem isso na cidade. Então, às vezes, uma boa divulgação é boa, inclusive, para o cidadão saber o que ele tem, com o que ele pode contar. Né? Mas a promoção social ela tem esse recurso, né? Tem um pequeno recurso que pode ser feito no marketing sobre o seu trabalho, não tem? Passa pela prefeitura. Mas não é passado isso. Ela não tem departamento de marketing. Não, eu sei que não tem departamento, mas vocês têm um pequeno recurso que é destinado... Não tem. Até... Não, a gente fica totalmente limitado à prefeitura. De comunicação. Até mesmo nos conselhos municipais, eu sempre falei uma situação, até mesmo nos conselhos municipais quando acontece, não tem aquelas divulgações
dos conselhos municipais dentro de Ferraz. Você pega o conselho da saúde, tudo bem, nós temos algumas pessoas que estão lá que não conhecemos e prestam um trabalho dentro do conselho muito bem. Temos a educação, temos o Conceia, temos outros conselhos que não têm essa divulgação ampla no meio da sociedade, dentro da sociedade. Então fica uma coisa bastante interna. Eu acho que a divulgação seria uma das melhores partes para que a comunidade realmente ela pudesse entender como funciona. Porque as pessoas só entendem que existe a eleição de 4 em 4 anos, mas não entendem também que existe um conteúdo, existe um sistema. Não, mas isso é parte da comunicação. Que fazer. Que nem a gente está falando. O que eu estou perguntando é assim, se vocês não têm autonomia ou uma cota que vocês possam usar o serviço de comunicação, por exemplo, que tem essa obrigação de informar a população e falar lá, ó, divulguem esse projeto, divulguem essa ação. Isso não tem isso? Não tem esse direito, esse acesso? Não, um recurso específico da Secretaria. Não um recurso específico. A comunicação está lá. Você vai lançar uma campanha. Você não pode chegar lá na Secretaria de Comunicação e falar, ó, propague isso para mim. Todas as ações da Secretaria, nós passamos para a Secretaria de Comunicação, aí a tramitação das matérias é feita pela Secretaria específica. Daí nós só encaminhamos o material. No site da Prefeitura a gente divulgava tudo isso lá. Aqui em Ferraz, Rodrigo, tem duas secretarias. Secretaria sem cultura e Secretaria sem comunicação. Mas o que estou dizendo é a questão assim, não tem... o povo não precisa saber. Não tem uma faixa. Não é todo mundo que vai entrar no site da Prefeitura para saber as coisas que estão acontecendo na Prefeitura. Uma coisa é você tá lá no site. Né? Não estou dizendo que seja culpa. Sim. Tá? Tá lá no site. Mas e aí, tá lá no site? A pessoa simplesmente ela não vai entender quando está no site, o que vai acontecer, qual é a data que vai acontecer, qual são a situação que você falou sobre as conferências que existem. Quer dizer, eu trabalhei dentro do Conselho, eu fui presidente do Conselho da Segurança Alimentar e eu briguei muito para falar, gente, a gente colocar o informativo, né, passar uma padaria, deixar algum lugar, uma faixa para se colocar, isso é uma luta que vem de anos. Então, não adianta a gente só falar assim que a sociedade ela não participa, se nós também não passamos a informação para ela como se deve participar, seria o caso. Eu acho que aí também, até falando já em defesa, não parte da secretaria ou da secretaria. Aqui em Ferraz, por exemplo, é tudo concentrado na comunicação. Agora, o problema o prefeito é um cara que nunca se prezou para isso. Minha namorada mora em Carapicuíba. Você vai lá, Carapicuíba, tinha lá um portal. Você entra perto da estação, tem um portal, cidade, coronavírus, tudo de azul fizeram. Você andava na rua, tem cartazes, use máscara, limpa as mãos. Ferraz não teve nada disso. Agora, como tem um problema de legislação aí, como o Zé Biruta não fez um comunicado desses últimos 3 anos, esse ano, que eu achei lamentável, porque pelo problema da pandemia isso carecia disso, mas esse ano, como é ano eleitoral, ele não pode gastar em nada. Porque como ele gastou 0, ele foi obrigado também a gastar 0 esse ano e se deu mal. Teve 7 mil votos, porque também não se divulgou. Né? Agora, é uma falha que não parte infelizmente não parte da secretaria. Isso vem do governo central. É uma pena, viu? Porque assim, você tem um departamento lá que acaba não funcionando, né, do jeito que tinha que funcionar. Porque todos os outros governos, bem ou mal ou porcamente, você tinha informação. Você tinha tudo, você sabia das coisas, tinha faixa, tinha cartaz, tinha comunicado nos jornais, na TV, então você tinha informação. E você sabe o que é pior, esse governo nisso tudo? Não. Tipo assim, que parece que o departamento tá lá para quando estoura uma bomba, aí vai lá para justificar. Mas aí não justifica, porque coloca o Fernando Felipe para resolver, entendeu? Então, em vez de ele consertar o negócio, ele deixa as coisas piores. Ele fica brigando com todo mundo. Aí fica complicado. Meu querido, deixa eu te fazer uma pergunta. Você chegou em Ferraz em 2017, né? 2017. Acho que dentro desse seu currículo, acho que essa foi a gestão mais atípica, né? Que você acabou passando nas cidades que você já passou aí, exercendo o seu ofício. Dentro de Ferraz de Vasconcelos, qual foi o seu pior desafio, assim? Lógico, foi a pandemia. Mas dentro desse processo da pandemia, qual foi o momento que você falou, nossa, nós estamos vivendo agora um momento complicado, esse tipo de resolução não consigo tomar no momento por causa da pandemia? Qual foi a parte que você achou difícil dessa pandemia dentro desse seu governo aqui, dessa sua gestão? Referente à pandemia, lógico que foi um desafio, talvez um dos maiores desafios que nós tivemos em relação à pandemia. O nosso maior problema foi que naquele momento, em março, abril, todo mundo assustado, sem saber o que ia acontecer, como que ia ser, os funcionários preocupados, todo mundo com medo do que poderia acontecer, medo de como aconteceria. Diminuiu o contingente lá? Isso, no primeiro momento, houve sim, porque tem as pessoas de risco, então eles foram afastados. Só que o trabalho da assistência social não podia parar, porque é um serviço
essencial, então não para, então nenhum equipamento fechou as portas, CRAS, CREAS, Secretaria, Cadastro Único, todos permaneceram de portas abertas, porém com os devidos cuidados, né? Máscara, álcool em gel, todos os serviços agendados para que não tenha aglomeração. Então esse foi um grande desafio. Esse foi um grande desafio. E eu falo para você que esse não foi meu primeiro. Meu primeiro desafio foi em 2017, quando eu cheguei. Organizar tudo. Tem que organizar tudo. Esse foi o meu grande desafio. Ali estava instalada a verdadeira pandemia. Ali estava instalado um verdadeiro problema. Lógico que são serviços e a gente tem que trabalhar com isso, organizar isso. O Sérgio, você citaram o caso da Vila São Paulo, das casinhas, foi um grande problema. Eu participei ativamente em relação a isso. Várias reuniões com as famílias, embora não era conosco, né? E fui chamado na época ao Ministério Público para tratar sobre essas casinhas, dessas famílias que estavam lá, tanto é que todas elas foram encaminhadas para atendimento no nosso CRAS. Tive problema lá em 2017 também, em relação ao serviço de acolhimento institucional para idosos, pessoal. Que não tinha, e tinha já uma ação transitada, julgada. E tem que sempre responder. Que só tinha, na verdade... Para mim e para o Zé. Só tinha, na verdade, o tal do CC, que na verdade era uma área de lazer para os idosos. Isso. Né? Mas, é que na verdade, assim, quando eu lembro de 2008, a secretária ela chamava-se Promoção Social, era a mulher do prefeito. Sim. Já não era pessoa da área. A primeira dama era secretária de Promoção Social. Depois mudou-se, colocou-se a Beth, que é da área, tudo andou um pouquinho melhor. Depois chegou também, pôs um vereador Geraldo da Casa do Norte, coitado, que não sabia nem dizer bom dia na pasta. Você ia lá fazer uma entrevista, secretário, que dia que é hoje? Cíntia, chama a Cíntia para mim, ele não sabia responder nada. Então isso foi, sabe? Aí depois colocou o vereador Cláudio Ramos, porque num acordo político. Aí o Cláudio começou a trabalhar, tal, que é o jovem, começou a se virar. Aí tirou o Cláudio Ramos, pôs o alemão, que era assessor do Cláudio Ramos, que servia café. Então virou, sabe? Foi uma coisa assim. Então, eu acho que nessa área faltou, assim, bastante profissionalismo. E talvez por isso vocês pegaram a coisa meio bastante bagunçada, porque a coisa veio vindo. Inclusive, quem acompanhava essa toda 180 graus era a promoção social. Quem acompanhava a situação das famílias de moradores de área de risco era a promoção social, não era a habitação. Na verdade é da pasta da habitação, né? Mas quem acompanhava era a promoção social. Então era uma coisa meio, e pelo assim, que eu acompanhei, porque a gente tem uma noção de como é a cidade, a gente que trabalha com comunicação, e quando a gente chega lá para sentar, por exemplo, muitas vezes eu fui recebido pela Cíntia, você se surpreende, porque você percebe um nível organizacional, você percebe que o trabalho está feito. A gente só lamenta que isso não é divulgado. Né? E isso refletiu, vou repetir de novo, na votação do prefeito. Bem feito, seu Zé Biruta, o senhor mereceu. Porque ele organizou a casa. Mas assim, trabalhou muito mal. A comunicação foi um desastre. Aliás, a comunicação de Ferraz, na maioria do tempo, era sempre festiva. Eu já criticava que era muito festivo. E dessa vez, nessa gestão dele, foi desastrosa. Mas, lógico, isso não tira o brilho de vocês e de outros secretários que trabalharam. O problema é que você vai para a rua, ninguém sabe o que se fez de obra, ninguém sabe o que se fez de planejamento, ninguém sabe o que se fez de assistência social, ninguém sabe o que se fez de habitação, entendeu? O problema é esse. E as pessoas têm noção de que vocês estão aí 4 anos sem fazer nada. Então, isso é muita coisa foi feita, né? Eu falo isso, Sérgio, com muita tranquilidade. Muita coisa foi feita. Não só na assistência, mas em outras pastas também. A gente trabalhou bastante e a gente conseguiu ver isso no decorrer das lives que foram realizadas nos últimos meses, né? Que já eleitoreira também, chegou, que já não adiantou nada. Chegou tarde. Eu estou até aqui, a questão, o Rafa está falando até aqui sobre as contas aprovadas, a gente entendemos isso, o prefeito, não estamos aqui simplesmente só criticando ou falando mal, não é a situação, não é essa. Nós estamos dizendo o que não aconteceu, que foi o quê? Uma comunicação e o prefeito andar um pouco na rua. Porque se ele tivesse andado pelo menos um pouco na rua, mas ele fez uma entrevista aqui, falou assim, eu ia andar na rua com a situação que estava, eu preferi me empresar lá dentro, organizar, chegar às 8 horas da manhã, e sair. Entendemos isso, entendemos que a dívida foi pago, ou está sendo pago, foi parcelado, está parcelado, está sendo pago, é que nem dívida, se eu estou com o nome sujo, vou lá e parcelo, já melhorou. O ruim é que
Então, nós estamos criticando isso. Estamos dizendo, o senhor é um ótimo secretário. A Caína tá falando aqui, Ronaldo. É um ótimo Ó, secretário. a Caína Anversa tá dizendo assim: que desagradável ficar falando mal dos outros. Sorte que o Rodrigo é educado. Você devia estar xingando a gente, Rodrigo. Deixa eu falar um negócio pra você, Caína. Peraí. Só falar um negócio pra você, Caína. Nós da imprensa, normalmente, nós separamos o joio do trigo. A gente gosta de publicar o joio. Faz parte. Isso aí faz parte. Isso aqui é uma entrevista. Então, só para finalizar aqui. Só para finalizar, estamos fazendo uma crítica. Não estamos falando mal, não estamos induzindo até o cidadão que está nos ouvindo, estamos falando mal. Não é isso. Nós estamos, dialogando, falando dos fatos e acontecimentos, o que é necessário, o que foi bom, o que poderia ter sido melhor. Então, o que nós estamos enxergando aqui, que dava para ser melhor, dava para ter melhorado. Só que o que vocês fizeram era necessário da época. Eu não te conhecia simplesmente como um secretário que está centrado aqui, os seus conhecimentos, o seu currículo, mas nós percebemos que tinham secretários ali. ali. A gente só conhece parte, só falei parte. Então, quer dizer, pelo que a sua fala, o que você está contribuindo em comunicar, a utilidade pública que nós estamos dando para as pessoas, é relevante. Então. E é bom. Agora, o que faltou mesmo do Zé Biruta, independente que ele estava com várias situações, que todo prefeito, quando pega a prefeitura, ele fala, peguei quebrado, peguei assim, peguei isso aí. Qualquer um que for eleito, a pessoa é eleita, você não tem que simplesmente só reclamar, você tem que fazer o serviço. Que afinal de contas somos pagos para isso. Ou vocês são pagos para isso. Na verdade, a pessoa que esperava o Zé Biruta andando pelas ruas, isso daí foi uma ilusão, porque ele nunca foi de andar. O máximo que ele andava era até o posto, o Ipiranga, e lá ficava, foi a vida dele fazendo isso. Entendeu? Porém, eu não acredito que um prefeito, para fazer muita coisa pela cidade, ele precisa estar circulando pela cidade, porque ele tem seus secretários. Sim. Secretário de obra, planejamento. Sim, mas nós estamos falando da cidade que nós temos, que o povo pedia isso. Aí o que faltou, que a gente fala, foi o conjunto de andarilhos pela cidade, um governo andarilho, que andasse, né? Os governos, muitos secretários, tem alguns secretários bons, sim. Não dá para condenar todo o corpo legislativo que o Zé Biruta armou nesses 4 anos. Ele acha que ele escolheu os melhores. Há quem diz que não, e há a população que está aí para fazer o julgamento só simplesmente olhando para a sua rua, para a sua iluminação, para a sua segurança, quando chega da cidade e vem para casa. Ele vai sofrer. Eu acho que ali. a diferença, Marquinhos, do Zé Biruta, assim, ele escolheu 80% a 85% de secretário de fora da cidade. São pessoas que não têm, são profissionais. Ele não tem ligação com a população. Sim. Então o cara vem, presta serviço dele e vai embora. O cara que é daqui, já é daqui do dia a dia, ele passa, a pessoa vai na casa dele, o secretário está com um problema ali. Né? O secretário eu presenciei um dia o Daniel, que é segurança do prefeito, falando com o secretário, estava saindo 5 horas. Secretário, deixa o celular ligado pelo menos, que hoje vai chover, né? Então, quer dizer, o cara não mora aqui, o cara mora em Mogi. Entendeu? Deixa o celular ligado. Porque... Então, isso foi a dificuldade. E aí o governo não se divulgou. O Rafa está falando aqui, fala mais fácil que o Marquinhos comentou, as contas aprovadas. A gente já publicou que teve as contas aprovadas. Agora eu vou contar. Não dá para ficar falando só isso. Agora eu vou contar uma historinha para você, Rafa. Ruim também, né? Agora deixa eu contar uma historinha pro Rafa. Foi feito. Deixa eu contar uma historinha pro Rafa. Públio Clódius era um próspero negociante romano, era um cara rico. Ele era apaixonado por Pompeia, a mulher do imperador Júlio César. E a Pompeia, malandrinha, ela não dizia nem sim, nem não pro Clódius. E o Clódio ficava insistindo. E tinha lá uma festa de uma deusa romana, chamava Bonadeia, que iam só mulheres, uma festa anual. E ele teve uma ideia. Ele se vestiu de mulher, vou na festa e lá eu pego a Pompeia. E foi pra festa. Uma empregada lá para alta da noite, vinho, tomando vinho, desconfiou, aquele cara deve ser homem. Contou pra Aurélia, que era a mãe do imperador. Ela foi, desmascarou o cara, expulsou ele da festa, mas a cidade de Roma inteira ficou sabendo. E começaram a divulgar. O que o imperador Júlio César fez? Separou-se da mulher. E os senadores, amigos, falaram, mas peraí, Júlio, ela sempre foi fiel a você, ela não fez nada errado. Então ele disse o seguinte, a minha esposa não basta ser honesta. Ela tem que parecer... Ela não basta ser honesta. A minha esposa, a esposa do imperador, não basta ser honesta. Então virou aquele ditado, a mulher de César não basta ser honesta, ela tem que parecer honesta. Então, Rafa, não basta ser um bom governo, ele precisa parecer um bom governo. Fizeram o trabalho? Fizeram, mas é um governo que não se divulgou. E se não se divulgou, as pessoas não sabem. Porque o cidadão que trabalha, muita gente de Ferraz trabalha fora, o cara sai cedo e volta à noite. Ele não vai ficar correndo atrás de informação, a informação tem que chegar até ele.
Essa é a diferença. Se eu for perguntar na rua, fizer uma enquete aqui, ao vivo, e apresentar, o que você acha que o secretário de assistência social fez? Ninguém vai... Ó, de cada 10 nós vamos falar, ele não fez nada. Porque as pessoas não têm noção do trabalho que é feito. Se não, Sérgio, isso é ruim. Se não, a avaliação fica da forma que eu falei. A cidade dormitória, como, né, todo mundo tem a cidade de Ferraz como uma cidade dormitória, a pessoa vem do trabalho, quando chega é assaltar na estação, cai numa rua, no buraco lá perto de casa, né? Tipo, chega lá, não tem iluminação, a avaliação vai ser essa, né? Então, quem vai avaliar, já que não tem informação, a população faz a avaliação dela. E geralmente a avaliação é negativa, né? Negativa. É negativa. Que a nossa autocrítica aqui, ela está tentando trazer um pouco de defesa ao próprio Zé Biruta. Se você for perceber isso. Porque nós estamos dizendo, faltou um pouco disso, faltou um pouco daquilo. Não estamos aqui falando, não, o Zé Biruta, não é isso. Não, mas eu preciso também Aham, fazer um correto. aqui, né? Nós que chegamos lá em 2017, pessoal, nós encontramos um verdadeiro caos Não, sim, instalado sim. ali internamente, né? De vocês terem ideia de, na hora de eu chegar e sentar na cadeira para assinar um documento, não ter papel. Não tem caneta. Né? E na hora de imprimir o documento, eu recebi uma notificação que a empresa estava chegando lá para retirar todas as impressoras, porque a prefeitura devia desde o ano anterior. Então, assim, eu preciso também colocar aqui uma observação em defesa de todo o governo do Zé Biruta. Porque o que aconteceu? Em 2017, pessoal, a gente não conseguia comprar um prego. Tá? Nós passamos o ano de 2017 inteirinho sofrendo. Né? E não era o secretário, não era o Zé Biruta, não era a secretária civil, era todos nós sofrendo. E lógico, isso gerou uma consequência para a cidade, pessoal, porque a gente não tinha dinheiro para comprar um prego. Sim. Né? De a gente precisar comprar alguma coisa de papel, alguma outra coisa nisso, ou um outro material qualquer ali dentro da prefeitura, de a gente receber negativa por escrito que ninguém ia fornecer nem o orçamento. Questão 2018. Gráfica, você ia em gráfica por aí, a prefeitura, o cara puxava lá, prefeitura de Ferraz, eu não Eu não sei. vou vender. Mas na verdade, em certo 2018 sentido, nós também não passamos outro mas na sufoco. verdade, em certo sentido, o que a gente está dizendo, acho que as pessoas aqui não estão entendendo, é isso. Foi feito um bom trabalho no cômputo geral. Apenas o governo não se divulgou. A gente que é imprensa, a gente sabe. Lembra aquela situação do frango lá e da linguiça que foi... Quer dizer, vocês receberam uma quantidade para um número X para 1.000 pessoas, algum gaiato da imprensa foi lá e divulgou que estava distribuindo, foi um monte de gente lá sem cadastro, sem nada, querer receber. Você vê a bagunça que vira? Inclusive, por falta de informação. Que tinham roubado uma carreta. Já que tinham roubado. Não, falaram para mim assim. Você viu, acabaram de roubar uma carreta lá na promoção social de frango. Roubaram uma tonelada de frango. Você falou, como que vai levar carreta? uma tonelada de frango? Aí eu falei, mas peraí, como é que vai levar? Eu falei, cara, tem as como conversas, é que né? o pessoal vai carregar uma tonelada de frango? Eu queria entender. Né? E Mas de fato não foi, você chegou lá, Cheguei tava lá, não. trabalhando O que entregando. aconteceu foi isso, mas aí a gente vai apurar. Não, porque na verdade foi isso. Algum gaiato, infelizmente, da nossa imprensa divulgou coisa errada, não sei se propositalmente ou não, e um monte de gente corre para lá desesperado, que é esse pessoal que está na situação. Mas isso tudo ocorre por falta de informação. O Gabriel está perguntando assim, a entrevista com o Rodrigo é sobre o prefeito. É uma gestão do Rodrigo e do prefeito. É gestão, meu filho. É dos dois. É uma gestão. Alguém faz o serviço, alguém assina o serviço, alguém fala do orçamento e está tudo junto, tá bom? Mas... Agora, a sua pasta. Vamos lá. O que você está deixando para a próxima gestão? O que vocês estão deixando em termos de organização? Bom, então tem bastante coisa pra gente falar. Bom, nós estamos deixando... O legado. Qual é o legado? Opa, isso, o legado. 8 serviços de serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para criança e adolescente em execução, né? Atendendo crianças até 18 anos incompletos. Né? E isso nós só conseguimos ampliar porque o prefeito Zé Biruta autorizou, então nós temos 2 em cada território. Na assistência social, o município é dividido em 4 grandes territórios, né, que são os nossos CRAS. Então nós temos 2 polos, 2 núcleos de atendimento em cada um dos CRAS. Então nós atendemos aí 100 crianças a cada um, 800 crianças em atendimento de serviço de convivência. 2 serviços de convivência para jovens e adultos. E mais 2 serviços para idosos. Nós temos hoje o acolhimento institucional para idoso, que não tínhamos. Né? Nós temos 3 serviços de acolhimento institucional para criança e adolescente. Nós temos um acolhimento institucional para adultos e famílias. Nós temos
esses serviços em andamento, ou seja, só da sequência, são serviços que nós chamamos tipificados, que é a Resolução 109, que são a nossa cartilha da assistência social. Quais são os serviços que é parte da política pública de assistência social que o município deve cumprir. Está lá, estão implantados na cidade de Ferraz de Vasconcelos. Fora isso, está para sair o concurso público para que a gente possa compor, né, o quadro de recursos humanos da Secretaria, nos CRAS, CREAS e órgão gestor. Então, tudo isso nós não tínhamos, Ferraz hoje tem. E com relação aos moradores de rua, eu percebi uma coisa. Não sei se é razão da pandemia, não sei se é razão do trabalho que vocês fizeram. Hoje eu vejo muito menos moradores de rua no centro de Ferraz. Como é que vocês... Eu lembro que eu fiz uma entrevista há uns 4 meses atrás com a Cíntia, ela falou da situação que vocês estavam atuando. Como é que está isso hoje? Porque eu estou vendo muito menos moradores de rua no nós centro temos da cidade. a porta de entrada da pessoa em situação de rua é o CREAS, que fica do lado da Câmara Municipal. E nós temos o nosso acolhimento institucional para adultos e famílias, que é o local que nós realizamos atendimento para pessoas em situação de rua. Os 2 serviços continuam atuantes, aberto, né, não fecha, o acolhimento funciona, o CREAS funciona, e esse serviço continua sendo ofertado à população. Tá? Então estão funcionando normalmente. Esse será essa gestão do Zé, ele traz o quê? Um alívio para a próxima gestão, pelo que você está passando para conosco aqui, para todos nós aqui da mesa. Por quê? Todos os que pegaram sempre as gestões anteriores pegaram a situação destruída. Vocês pegaram a situação destruída e, pelo que o parecer vem aqui à mesa nesse momento, ao secretário, dizendo, fizemos um bom trabalho, mesmo que o povo não viu, quem vai tomar posse a partir do dia 1º, tem a coisa totalmente em andamento e está tranquilo, ou não? Na política de assistência social, eu como secretário de assistência social falo que vai encontrar muito melhor do que eu encontrei, com serviços de fato em andamento, ou serviços que não tinha e hoje tem. Um orçamento para a política de assistência social sólido, que dá para manter os serviços e tocar todo o ano de 2021. Esse serviço do CCI que tinha no Centro de Convivência do Idoso, que era ali em Camberi, né, em frente ao cemitério ali. Hoje, esse tipo de trabalho que vocês fazem ali na Santa Catarina, tem uma casa ali do idoso, não tem? Foi alugado só para um evento. Pouco tempo atrás. Na rua Santa Catarina? Na Santa Catarina. Eu lembro a rua Santa Catarina é a rua da Secretaria. Assim, um pouco mais pra frente ali. Não, ali tem uma casa, mas é privado. É privado. Ali não é da prefeitura. Não é da prefeitura. E qual o tipo de acolhimento que vocês estão dando para o idoso hoje? Qual é o trabalho que vocês têm feito com isso? O caso do acolhimento institucional para idoso, são idosos que já tiveram seus vínculos familiares rompidos. Ou seja, esses acolhimentos são ofertados somente para o idoso com acompanhamento do Ministério Público ou do juiz. Então, se não é qualquer idoso que vai ser bravo. O mesmo funciona para criança do adolescente, funciona exatamente. Para o mesmo caso. É aquele idoso negligenciado, abandonado, que não tem vínculo familiar. É ele que vai para situação de risco, isso. Mesmo assim, quando acontece, por exemplo, de alguém falar, localizamos um idoso perdido aqui na estação, isso é só um exemplo. A gente vai tentar o contato com a família. Não conseguimos, ele vai para o acolhimento emergencialmente e a equipe técnica continua fazendo o trabalho para localizar alguém da família e acompanhar esse idoso. Tá? Então, o caso do acolhimento do idoso é só em último caso. Agora, a Simone Ferreira falou o seguinte, que você pegou a secretaria todo bagunçado. Era uma coisa parecida com esse programa, todo bagunçado. Vocês organizaram. Então tá aqui o Rodrigo e a Cíntia para organizar o programa também, Simone. Eles estão aqui, felizmente. Porque aqui a gente gosta de deixar o pessoal à vontade. É um bate-papo, né? Aqui, você quer assistir alguma coisa... Você está se sentindo à vontade? Quer assistir alguma coisa certinho? Bacana, gente. Você vai ter que ir assistir o William Bonner Eu gostei, lá, né? eu gostei da Simone. Agora eu digo para você, chegar aqui o Rodrigo, Rodrigo, não tem condições. Agora nós estamos falando de coisa séria. Estamos falando de coisa séria. Estamos passando uma informação que pessoas, talvez a Simone possa ter essa informação, tem muitas pessoas que não têm essa informação. Mas eu queria só fazer um parênteses, só para à vontade. Falar da assistência, só mais um pouquinho aqui. O que a gente fez também, né? Nós, quando assumimos a secretaria, isso eu falo nós porque eu estou, vamos dizer assim, eu sou o último da caneta, que é o secretário, o penúltimo, o último é o nosso chefe maior, que é o prefeito. Nós montamos uma equipe e isso foi uma determinação do prefeito e foi uma determinação minha também, né? Que a nossa equipe trabalhasse com todos os programas, serviços e projetos
tipificados ou próprio do município, que são os 2 programas de transferência de renda municipal, tecnicamente. Então, assim, não existiu, isso daí eu desafio qualquer um. Qualquer um. Esses 4 anos de governo não teve jeitinho para ninguém. Foi atendimento técnico. Quem está no renda mínima passou por um atendimento técnico de um técnico assistente social ou psicólogo de um dos equipamentos. Não teve lá indicação do Rodrigo, não teve indicação de Cíntia, não teve indicação de ninguém. Se ele tem direito, passou por atendimento, ele ia ser atendido e beneficiado. Isso em todos os programas. Isso já é um todos os progresso, serviços. Né, que antigamente tinha. A gente precisa deixar bem claro isso para todo mundo também. E o que a gente fez? Minha formação é assistente social, eu aprendi isso, eu acho que isso eu tentei colocar um pouco na prática aqui. Em todos os programas, ou serviços, ou projetos, pessoal, nós temos que ter o quê? A porta de entrada e a porta de saída. Então não tinha fluxo de nenhum serviço socioassistencial. Qual o primeiro passo? Vai para o CRAS. Quem que faz atendimento? Técnico. O que o técnico vai definir? Isso, aquilo. Caminha, vai ser atendido. Folha de pagamento dos benefícios. Depois, quem vai acompanhar essa família? Posterior a isso, como que vai ser? A família não pode ficar eternamente dependente de um programa socioassistencial. Tem que ter uma porta de saída. Então a gente fez todos os fluxos de todos os programas, de todos. Né? E isso foi um serviço em equipe de toda a secretaria. Então eu não posso de forma alguma aqui deixar de agradecer a equipe do órgão gestor, né? meu diretor, minha assessora Cíntia, meu diretor Reginaldo, né? Entre os demais funcionários da pasta, não posso deixar de forma alguma agradecer eles, não posso deixar de agradecer a equipe dos CRAS, CREAS, todos os coordenadores, Cadastro Único. Né? Foi uma grande equipe que a gente tentou trabalhar de forma organizada, de forma técnica. Isso eu garanto que foi estritamente técnico. E mesmo também porque foi um trabalho totalmente assim, mais que interno, você organizar toda a situação que estava desorganizada para você poder chegar num resultado final que ele foi um resultado bom. Não estamos falando até sobre o resultado da eleição, mas o resultado do que foi feito, da organização, da equipe técnica, isso aí você pode somar realmente o positivismo. A Elisa Taquerrara está dizendo aqui, Rodrigo Freire Siqueira, parabéns pelo trabalho maravilhoso. Nesta pandemia vocês foram de grande importância. A Tatiane Siqueira está dizendo parabéns. A Raquel Merati, essa está brigando por você. Rodrigo, você é determinado, parabéns. E ela até xingou a gente aqui também, a Raquel, deixa eu ver. Essa secretaria resolveu sim, junto com a prefeitura, muitas coisas para a cidade. Parem com isso. Eu não estou entendendo. Será que ela não A Marola Santos fala, Rodrigo é um excelente secretário e a Cíntia, eles estão de parabéns. Deixa eu ver quem mais aqui. O Rafa está sendo irônico, porque a gente entendemos bem mal. Entendeu bem mal, Rafa. Raquel, de novo, Raquel, nem Jesus foi melhor que agradou o povo, porque não deram valor. Já estão comparando o Zé Biruta a Jesus, hein? Porque aqui o programa é assim, a gente tem algumas opções. E tem um cara então, aqui que deu parabéns pelo programa, o Cláudio Romão. Ô. Puxa, Cláudio, pelo menos você, obrigado. Porque assim, ou a gente pelo menos. a gente tem 3 opções no programa. Ou a gente fica falando mal do Zé Biruta, do que não fez, ou a gente fica elogiando o Rodrigo, que nem todo mundo falando aí, ou a gente vai pro segundo para outra opção. Na verdade, vamos ficar o na programa verdade, inteiro assim, só falando do agora eu vou falar Rodrigo. como jornalista profissional. Eu classifico o Zé Biruta como prefeito 10-0. Onde ele é nota 10? Ele organizou a cidade, ele organizou muitas pastas, organizou muito serviço. A questão administrativa. Ele negociou a dívida da cidade, hoje está dentro de um padrão, paga as 4 milhões e pouco por mês, mas está pagando. Ele conseguiu recuperar o grau de investimento da cidade. Né? Ferraz ficou desde agosto de 2011 e não recebia um centavo de investimento estadual ou federal. O dinheiro que vinha para cá era só aquela verba carimbada, que é da educação, da saúde, da assistência social, ou alguma obra de interesse do governo do estado que ele fazia aqui. Agora, dinheiro para investimento não vinha. Então, o Ferraz ficou desde agosto de 2011 sem receber. E aí, em maio de 2018, o Zé Biruta conseguiu negociar, limpar o nome e veio. Então, tem nesse aspecto. Agora, ele não cuidou da cidade. Você andava, aquele centro de convenção ficou 2 anos, o mato a 3 metros de altura, no coração da cidade. Agora, vai falar assim, não tem dinheiro? Não tem dinheiro. Agora, não tem funcionário do serviço urbano? Não tem enxada? Tem. Então, devia cuidar. O lixo, você entrava no centro da cidade... 2017 não tinha, não, nem 18. Tinha. Não tinha. Funcionário tinha. Não, enxada não tinha, não. Eu fui lá nos serviços urbanos. Mas nem pode colher. É verdade. Não tinha, o lixo no centro da cidade. O serviço de lixo, ele é bem
ele é bem avaliado, mas você não recolhia. Então, não se cuidou da cidade. As pessoas, cidadão comum, ele observa o quê? Ele sai para trabalhar, as melhorias estão sendo feitas no caminho dele. Né? E aí o Rafa, a Raquel, o pessoal, não adianta. A eleição disse tudo, ele teve 7 mil votos com o trabalho maravilhoso que foi feito. Ele teve 7 mil votos. Eu costumo dizer... Então, Sérgio, o que é isso? Alguém aqui é louco? Eu costumo dizer... É um governo que não se divulgou, infelizmente. Até pra gente não ficar debatendo com nossos seguidores. Porque assim, eu acho que todo governo tem a sua participação na cidade de alguma forma. Pode ter feito muito ou pode ter feito pouco durante a sua gestão. Até o Filó que está no hotel lá, eu acho que também ele teve sua contribuição para a cidade em algum momento, né? Foi o governo que mais instalou creches na cidade, entendeu? Então teve as suas ações. O Zé Biruta é a mesma coisa, ele fez o que pôde, o que achava... não se divulgou. Então, exatamente, mas fez, deu a sua contribuição, só que agora, cara, tipo, tá na hora de pendurar chuteiras, né? Descansar, ir para Mato Grosso, sei lá onde que é o sítio dele, que ele deixa o Rodrigo assumir a prefeitura. E deixa oxigenar, né? Na verdade, assim, o Marquinhos tinha falado um negócio no início, que aí me lembrei aqui agora. Vocês não têm essa divulgação, porque nos outros governos, por exemplo, no governo Jorge, no governo Filó, o secretário, ele ordenava a despesa. Então você tinha um limite de despesa que você podia ordenar. Você tem uma ação emergencial, você ordenava, você assinava e se responsabilizava por aquilo. O Zé Biruta não tem, tudo bem, não é crítica. É uma metodologia dele e paciência. Ele é o prefeito, ele age de acordo com o que ele pensa. Então vocês não têm, então por isso vocês não tiveram laço para fazer nada. Nos outros governos o secretário tinha um limite de que ele podia ordenar a despesa. Só é um critério de governo, aí não é nenhuma crítica ao Zé Biruta. Mas a gente gosta, né? A gente gosta dele. Eu preciso também falar, você falou, é muito importante também, eu coloquei aqui as dificuldades de 2017, 2018, né, vocês acompanharam tudo isso também. Mas uma coisa muito importante para o município é deixar bem claro também para quem está nos acompanhando que o município ficou anos sem aprovação de contas no Tribunal de Contas. Sim. Né? E a última conta foi aprovada em 2004, depois 2017 e 2018. Lógico que a gente precisa ver o que? Obras na rua, né? Outras ações na rua. Mas a questão administrativa também, pessoal, é extremamente importante, porque se o Zé não conseguisse fazer essa organização administrativa, Ferraz tinha afundado. Né? E essa organização administrativa, recuperar financeiramente, era o primeiro passo de tudo. Qualquer prefeito que estivesse lá teria que ter feito isso. Uma hora alguém ia ter que fazer. Eu não acho que teria fundado, porque eu não conheço nenhuma cidade no mundo que faliu. Cidade não fale, estado não fale. Agora, mas a dificuldade continuaria. O que eu falo é o seguinte... Sérgio, ele fala assim, mas é o seguinte, você tem um orçamento, isso aí poderia ter virado um caos. Um caos. Um caos. Quando a gente fala de caos, mas ele fala em caos porque é o seguinte, você não tem só você na cidade, tem milhões, milhares de pessoas na cidade. Mas tem... Aí você tem a questão da manutenção que tem que ser feita, tanto interno como externo, tem os orçamentos que não estava cabendo mais no bolso, mas quer dizer, poderia ter virado um caos. Então, mas tem algumas pastas... 200 milhões era só a dívida de INSS. Tem algumas pastas que são verba carimbada, não tem como deixar de vir para a cidade. Então não tem como uma cidade de fato entrar no caos que você falou. Não fala. Que não tem vai como... ter dificuldade? Tem. Agora, desculpa, varrer o chão dá. Pode não ter dinheiro nenhum. Para carpir o mato, varrer o chão dá. E isso não foi feito. Essa é a crítica do cidadão. Né? Essa é a crítica. Outro dia eu comentei no programa que eu vi 3 senhoras conversando, isso ano passado, 3 senhoras conversando. Eu passei perto de elas conversando, aí uma falou assim, na primeira gestão do Zé Biruta, ele foi bom. Na segunda, mais ou menos, nessa ele nem existe, quer dizer, é a visão do cidadão, do governo. Não adianta o pessoal espernear, ele foi bem, ele foi lindo, um velho lindo, maravilhoso, dá vontade de pegar ele no colo e levar para casa. Pra gente que conhece o trabalho que ele fez. E o povo que não conhece, entendeu? Então, assim... por exemplo, eu era muito crítico à atuação de vocês inicialmente, porque a gente não via isso. Quando eu comecei a acompanhar, você percebe que o trabalho está sendo feito. E foi feito de forma com excelência até, e as pessoas aqui reconhecem. A crítica que eu faço é o governo não se divulgou. Porque você tem que... É a história da galinha e da pata, né? A pata bota um ovão desse tamanho, suculento, gostoso, mas a pata faz assim, o ovo sai. A galinha bota um ovinho, né? Todo mundo compra. Então, às vezes é isso, divulgar. Se ele tivesse tido acesso a essa talvez se ele se divulgasse, mais pessoas teriam noção do que foi feito.
os elogios... E aí a situação eleitoral que seria outra. hoje aí, né? Ó, Que faltou de fato divulgar. O Fernando está falando assim que essa questão da negociação foi feita com a questão da rolagem da dívida do governo federal. Mas, ele poderia também ter levado isso adiante. Vou pagar a dívida, tal. Ele pagou. Porque mesmo que veio aí essa chance de poder estar renegociando, vamos dizer assim... Ele vai deixar a cidade muito melhor do que ele encontrou. Essa é a verdade. O problema é que pela segunda vez ele vai perder com a máquina na mão. Ele vai perder com o governo na mão. É a segunda eleição que ele perdeu, já vai perder, não, perdeu com o governo na mão. Bom, tá, Sérgio, tá organizado lá a prefeitura, tá organizado lá o setor na assistência social, lá tá maravilha, né? Qualquer outro secretário que chegar aí, com certeza vai conseguir dar um andamento legal para sua pasta, porque pelo que parece aí, pelos elogios, realmente a pasta está bem. E a gente também sabe um pouco, até contente pelo serviço que é feito. A gente tem aqui que parabenizar, porque assim, ter um bom secretário na cidade está cada vez mais raro, entendeu? E aí a gente conta com a sorte de vocês terem vindo aqui e esclarecer, porque às vezes, às vezes a pessoa que assistiu também sai com a noção de, puxa, o pessoal... Bacana, trabalhou, né? Às vezes a pessoa também sai com uma noção diferente mas é isso do que é é a coisa. Agora me fala uma coisa aqui, Rodrigo, vamos falar da transição. Como foi a transição? Recebeu a prefeita lá? Foi uma transição tranquila lá? Como é que foi esse processo lá? Eu acho que vocês recepcionaram ela muito bem, eu tenho certeza disso. Mas sentiram a simpatia da nova prefeita? Sentiu que ela realmente vem com determinação? Como é que foi essa conversa de transição com vocês lá? Sim, recebi a prefeita eleita Priscila Gambale ontem no meu gabinete. Sentamos, tivemos uma reunião muito tranquila. Apresentei para ela, fiz um relatório, entreguei em mãos esse relatório à prefeita com todas as ações da pasta. Foi uma reunião muito tranquila, muito cordial, ela muito educada. Deixei ela bem à vontade para perguntar para mim o que ela quisesse perguntar. Agora conta uma fofoca jornalística. Quem vai ser o secretário dela? Quem foi com ela lá conversar com você? Não tenho essa informação. Não tenho essa informação. Quem foi com ela lá conversar com você é o futuro secretário. Vamos lá. Conta aí pra gente. Continua. E falei para ela que estava à disposição, mesmo após o encerramento da nossa reunião, estava à disposição, se caso ela lembrasse de algo e precisasse de alguma informação, que ela poderia me ligar. Ela tem o meu celular, deixei meu celular com ela, deixou o dela comigo, que ela poderia me ligar e a qualquer momento que eu estaria à disposição para passar algo que a gente possa ter esquecido ali na nossa reunião de ter informado. Então, assim, foi muito tranquilo. Torço muito para que a prefeita faça um bom governo na nossa cidade. Falo isso porque eu nasci nessa cidade, eu tenho familiares aqui, então torço muito para que a nossa cidade aí avance e realize bons projetos, não só na área da assistência, mas nos demais passos também aqui da nossa cidade. Mas você está estar endereçado em alguma cidade já aí ou vai ficar por Ferraz por enquanto aí? Até dia 31 eu estou aqui. Mas não teve proposta ainda não? Não teve? Não, ainda não. Você mora na cidade ou você é um secretário externo também? Então, eu mudei de Ferraz após eu casar, eu acabei mudando para outra cidade. Mas, eu já falei, já escrevi isso uns 6 anos atrás. Todo ferrazense que progride, ele vai para Suzano, ele vai para Mogi. Não, mas eu mesmo antes de eu Ou Tatuapé. Mas mesmo antes de eu assumir a pasta, eu vinha muito aqui para Ferraz, continuo vindo para cá porque eu tenho familiares aqui, Então minha mãe mora aqui, meus pais moram aqui. Tem um carinho pela cidade. Eu continuo vindo para cá porque eu tenho familiares nessa cidade e continuo vindo constantemente para cá. Independente do dia 31, estarei aqui em Ferraz visitando os amigos, e a família. A gente espera que depois aí, seja lá qual for o seu destino, a gente espera sempre que pessoas do bem, pessoas competentes, consigam logo se estabelecer no mercado de trabalho de novo. Eu acho que você não terá problema, não ficará muito tempo sem a sua atividade, fora a sua atividade, porque seu currículo é extenso. Eu acho que qualquer outra cidade, até Ferraz mesmo, se um dia precisar do seu serviço, com certeza vai poder te convocar, porque sabe que vai estar escolhendo aí um bom secretário. Agora, você não terminou a gestão, o mandato ainda, E a gente está voltando agora às restrições, Vocês já estão se preparando para isso? Porque, de repente, já está na fase amarela, voltou para a fase amarela. Daqui a pouco entra a laranja, aí já aperta para vocês, Isso vai ser para todo mundo, Não vai ser uma particularidade aqui para a nossa cidade de Ferraz. Não, eu falo para vocês como órgão, setor que lida direto com isso. Com a população. Olha, nós temos a nossa reunião, a nossa equipe, e eles já estão
cientes de que pode acontecer novamente toda a situação de restrição, né? Nós estamos nos organizando internamente e isso será dado sequência tranquilamente pela nova gestão em janeiro. Então nós estamos nos organizando já para que, se caso haja algum problema, a gente tenha como de pronto estar atendendo a população. Perfeito. Tá bom? Bom, voltando até do início, a qual eu te parabenizei pelo seu trabalho, mesmo assim sem ter um certo contato, e as pessoas até comentaram, mas eu acho que um dos grandes trunfos mesmo, se você for perceber, além dessa situação de ter feito essa organização técnica, acho que a situação da pandemia, eu acho que isso aí foi um aprendizado muito grande e eu vejo assim, né? Não nos preparamos para a próxima, não queremos nem a próxima. Deus quiser, não vai ter. Mas eu vejo que existe agora uma preocupação para as coisas futuras que podem vir também. Lógico, porque não estávamos preparados para uma situação dessa. Então eu vejo que foi uma coisa que pegou vocês meio que de surdina, né? E vocês conseguiram resolver. Então, aqui mais uma vez eu quero te parabenizar por isso. Mais uma vez. Só queria até falar para vocês de todos os atendimentos, né, do número de famílias que números de atendimentos, tá? Só nesse período de pandemia, com as ações específicas de doações para garantir segurança alimentar dessas famílias, seja com cesta, seja com a parte de hortifruti que nós conseguimos também, com parceria com a Balduco, parceria com produtos de limpeza, de higiene, as próprias carnes, os frangos, né, que são perecíveis também, a gente precisava ajudar essa população para que tenha para que tivesse uma mistura ali no seu prato também. O total de famílias atendidas, 29.180. Na pandemia. Eu sou sincero em dizer para o senhor, porque como eu trabalhei na questão do Bolsa Família, eu falei assim, quando aconteceu essa questão da situação da pandemia, eu falei, nossa, agora não sei o que vai acontecer. Eu pensei dessa forma. Então eu tô trabalhamos aqui, muito. Não, mas eu estou dizendo, eu pensei... Foi engraçado essa eu pensei dessa dele. forma, sabe? Não, foi engraçado essa sensação dele, porque muita gente falava, comigo, vai ser um desastre, porque essa promoção social aí, que eles falam promoção social. Mas eu estou sendo sincero. Entendeu? E na verdade vocês fizeram o trabalho, né? Acho que foi bacana. O Miguel Leite, ele fala aqui, acho que o pessoal da imprensa tem cisma com o Zé Biruta, viu? O seu Zé Biruta termina o governo de forma melancólica, mais uma vez. O pessoal da imprensa, Simone, tem birra com o Zé Biruta, viu, Raquel? Faz parte. Mas internauta é assim, tem o pessoal a favor, contra, aquele que sabe, está falando, aquele que não sabe, e aí vai adiante. Por isso que estamos aqui no ar, aberto para todos. E a função de informar, ela tem isso, tem os percalços também, né? A minha situação que eu falei para o Rodrigo foi as áreas que nós temos de ocupações aqui. Isso aí conta também bastante, porque nós temos pessoas que estão nas áreas de ocupação que não estão registradas em Ferraz. Olha, eu Ou vou ser bem sincero, eu não posso garantir que 100% esteja, tá? Mas, por exemplo, a gente fez uma ação aqui na região do Margarida, do qual todos foram atendidos foram o pessoal da área da ocupação. E só a coordenadora me deu um retorno falando, Rodrigo, praticamente todos da ocupação vieram aqui e foram atendidos, inclusive com as doações. Né? Então, assim, eu não posso garantir para você que 100% tá. Porque mas isso, se não tiver, se tiver alguém que não esteja, por favor, pode procurar o uma braço. Da ocupação aqui da Vila Margarida recebeu muitas pessoas da parte do Pantanal, daquele lado de acho que Itaim. Divisa com Itaquá. Tal. Recebeu muito aqui. Eu falei assim, esse pessoal, será que esse pessoal está cadastrado? Porque é muita família. Tem um problema também. Não é um problema, mas precisa regularizar. Por exemplo, se ele morava lá no Pantanal, que já pertence à cidade de São Paulo, ele tem cadastro lá. Tá? Então ele precisa, o quanto antes, transferir para Ferraz de Vasconcelos, porque senão ele não vai contemplado aqui. Mas essas informações que eu passei até mesmo na época da pandemia, o pessoal que, como eu tenho uma ONG, eu trabalho com questão de distribuição de leitos, eu falo, gente, o pessoal que vocês conhecem tem que fazer, mediante isso que estamos sofrendo hoje, tem que se adaptar também com a questão do município. Se você está no município de Ferraz, precisa se adequar com a situação do município. É diferente. Ô, Rodrigo, quantos assistentes sociais tem hoje atuante lá dentro da Secretaria, em campo? Vou falar para você dos equipamentos do CRAS. Cada CRAS está com 9 técnicos, né, nos equipamentos, mais o CRAS, mais o CREAS, eu acho que tem 5 no CREAS. Tá? Os nossos problemas em relação à demanda de regularização, vamos mudar a palavra aqui, me perdoe, desculpe.
nós vamos organizar o quadro de recursos humanos através do concurso público que nós solicitamos, né? Então, assim, a partir de janeiro, se não me falha a memória, já tem a empresa contratada para fazer o concurso do município. Tá? Então, assim, nós vamos completar todos A os defasagem é muito equipamentos. grande de pessoal na sua área, é muito grande. A média tem que Entendi. ser quanto? Você tem 14 hoje, tem que ser quanto? Não, mas aí eu falei só assistente social, fora os psicólogos, né? Porque na Nobre RH, que é a Nobre RH SUAS, ela fala que nos CRAS, por exemplo, são 4 técnicos de nível superior. Então nós organizamos de qual forma? 2 assistentes sociais, 2 psicólogos e 4 de ensino médio, né? Então o concurso vai vir para suprir esse déficit que nós temos de recursos humanos de nível superior. E tem uma novidade também, que no concurso nós estamos pedindo os cargos de orientador social, que é o cargo de ensino médio, que faz o atendimento prévio e acompanhamento, abordagem das pessoas em situação de rua, por exemplo, ou da criança ou adolescente que esteja em situação de trabalho infantil, por exemplo. Né? Esse é o atendimento inicial, o atendimento do orientador social, que vai ter, esses orientadores estarão no Que era o antigo CRAS. PET que tinha, né? Eu lembro que tinha O PET é um programa de erradicação do trabalho mas infantil. era Ele existe. dentro antigamente aqui era dentro da sua área, esse PET tinha Não o pessoal existe, que não fazia. existe, ele existe, né? O programa existe. Não, Ferraz não tem mais. Antes tinha, dentro da sua área tinha esse pessoal que fazia esse trabalho do PET. Agora acho que não tem mais, mudou. É que também mudou muita coisa Mudou pela muita coisa, legislação, né? mudou. A legislação mudou muita coisa. Bom, a Cíntia é a nossa próxima convidada, viu, Cíntia? Se você puder, na próxima semana, na terça-feira, vem aqui falar um pouco pra gente, mais especificamente do setor da criança, do adolescente. Vai falar também do PET, se existe, parece que existe ainda, né? O Sérgio, vou falar que nem a doutora Elaine. Você tá mal informado. Não, o PET existe. Que a PET tá falando que existe. O PET existe. Então, você está convidada, a nossa próxima convidada, posso falar aqui já, de primeira mão? Cíntia Casanova, né? Hoje você é assistente, mas você está na presidência lá do CMDCA ainda? Isso. Então, Cíntia Casanova, presidente do CMDCA, vai estar com a gente aqui na próxima terça-feira, falando tudo sobre criança e adolescente, né? Tá agendado já e a gente vai poder tirar outras dúvidas. Por hora, secretário, nosso tempo findou ali, eu acho que a conversa foi... Posso fazer uma observação um Pode, segundinho, sim. Roberto? O PET é o Programa de Erradicação do Trabalho Trabalho Infantil, Infantil. isso. Ele continua existindo, mas o que acontece? Antigamente, tinha grupos de atendimentos, eles ficavam uniformizados com PET, não era isso? Isso, é isso A gente, que pessoal, a tinha. gente não pode rotular Tá vendo? uma Tá criança trabalho em infantil, situação é de isso. trabalho infantil. Nós não podemos Tinha isso, rotular mudou. Houve uma uma pessoa... reformulação, né? Isso, Que houve era- uma reorganização. A criança que está em situação de trabalho infantil, eles são público prioritário de atendimento no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos de criança e adolescente. Ele continua sendo assistido. Ele só não está sendo rotulado como uma criança em situação de trabalho infantil. Tá? Que Então, foi a um gente erro, não- né, na verdade, ou não? Não, nós não podemos rotular aquela Não, mas pessoa. foi, que foi um erro. Na Não, época, no é, passado, na né? verdade não, é a metodologia que tinha. Que né? tinha na época. mas é uma Sim, falha, aperfeiçoou. é uma falha. aperfeiçoou. Cíntia, vem falar com a gente, tá? Na próxima terça-feira, traz detalhes. E aqui a TV Ativo, já quero deixar, não sei se vocês permanecerão na próxima gestão, mas pelos elogios eu gostaria muito que permanecesse, né? Mas não sou eu quem escolhe os secretários, os coordenadores, etc. Então, eu acho que quando o time tá bom, tá funcionando, eu acho que não tem que ser trocado. Eu penso assim, né? Como partida de futebol, mas não é. É uma gestão administrativa onde que trabalha com vidas e a pessoa que é chefe do governo, chefe do estado, tem que saber quem vai escolher e torço para que faça ótimas escolhas. Mas está convidado e a TV Ativo já disponibiliza o nosso canal para quando você tiver dificuldade ainda nessa gestão de divulgar os seus trabalhos, Sim, suas ações, sim. passa as informações pra gente, secretário. A gente divulga aqui da nossa forma, entendeu? A gente expõe lá. Deixa eu faz divulgar o marketing uma precisar. briguinha aqui entre dois internautas. A Raquel falou pro Fernão, uma pena o seu Bidu ter saído. E a secretaria foi top, parabéns. O Fernão falou, desculpa discordar, mas o prefeito Zé Maluco foi tão bom quanto sempre foi. Por isso nunca se reelegeu. Eles estão brigando. Deixa eles brigarem, né? Vai, continua aí a briga. Eu acho que o Zé Biruta é um dos maiores políticos da cidade de Ferraz de Vasconcelos, não é à toa que foi prefeito 3 vezes, né? Então, cada um vai pôr o seu ponto de vista da forma que lhe cabe. Então, deixo aqui, viu, secretário, abertas as portas da TV Ativo, sempre que precisar divulgar aqui, se a prefeitura lá, a comunicação não fizer, a gente faz, tá bom? Sem custo algum, sem honorar. Isso é bacana. O que eu falo para você, a falta de comunicação na cidade, para os internautas, para as pessoas, isso aí faltou bastante. Eu vejo assim, a TV Ativo, nós estamos 8 meses, né? 8 meses. 8 meses. Digamos que nós já estivéssemos aí 1 ano e meio. Eu tenho certeza que o senhor estaria sentado aqui, nós estaríamos discutindo isso e seria favorável para a população.
Mas estamos aí. Secretário, dê sua... Posso falar considerações final, Sérgio? Não, consideração final é debate. Pô. Então tá Secretário, bom. dá seu Dá alô, seu sua alô despedida. aí, despedida lá pro Consideração pessoal. final é debate. Ele não gosta de considerações finais. Então vai. Só falar e fica irritado. É debate A político. gente consegue irritar o Sérgio fácil. Bom, queria agradecer a todos que nos assistiram, que nos acompanharam até o presente momento, que tiveram a paciência de nos assistir, né, até o encerramento aqui da nossa entrevista. Queria agradecer ao Marquinhos aqui pelo convite, o Sérgio, né, Leonardo, Ronaldo, né, pelo convite também, por estar aqui com vocês hoje divulgando um pouquinho da assistência social aqui da nossa cidade. Quero agradecer ao prefeito Zé Biruta por ter me dado a oportunidade de vir trabalhar na minha cidade natal, né, onde eu fiz muitos amigos. Vocês, né, estão aqui, já são meus amigos também. Então, muito obrigado a vocês, obrigado ao prefeito Zé Biruta que deu essa oportunidade para que eu conhecesse um pouco mais da assistência social da nossa cidade, que nós conseguimos juntos implantar um SUAS, né, que é o Sistema Único de Assistência Social na nossa cidade, e dizer que nós estamos à disposição de todos. Se a gente puder auxiliar e ajudar, a gente vai estar à disposição de todos. Pode nos procurar na Secretaria de Assistência Social. Queria aqui também parabenizar mais uma vez a prefeita eleita, a prefeita Priscila Gambale, que ela faça uma boa gestão, que ela faça um bom governo e que isso avance para o progresso da nossa querida Ferraz. Não. Legal, só agradecendo, logicamente, o Rodrigo mais uma vez, a todos que nos assistiram, uma expressão aqui sem limites, e dizendo para você que terça-feira estamos aí de novo e tenho certeza que o ano que vem, 2021, Marcos logo vai estar anunciando aí, temos muita coisa boa, muita coisa nova que vai rolar aqui dentro da TV Ativo. E a Cíntia já tem um telespectador para a próxima semana. Marola Santos. Aqui não tem foto, se é homem, se é mulher. Vou assistir na terça-feira também. Gosto do trabalho da Cíntia Casanova. Bom, da minha parte eu agradeço a presença sua aqui, de vocês aqui. E a gente parabeniza pelo trabalho que foi feito e esperamos aí, né, um final de gestão nesse ritmo que está aí, que todo mundo elogia. Que bacana. E eu agradeço o secretário Rodrigo pela vinda e parabenizar pelo trabalho, ótimo trabalho que desenvolveu na cidade, enquanto estava na gestão, e dizer que a cidade provavelmente vai sentir falta, né? Porque acho que todo secretário, como disse antes, que fez um bom trabalho, eu acho que devia permanecer. Mas não sou eu quem escolho, a Priscila provavelmente, né, deve escolher um outro nome, se não for o seu, né, que ainda ninguém sabe, né? Mas de antemão fico satisfeito em conseguir conversar com você, ter esse diálogo e você esclarecer para a população, ajudar que mais uma vez a TV Ativo leve informação para casa dos nossos espectadores, tá? E que seja muito bem-vindo sempre que precisar ou estiver passando pela cidade, vem tomar um cafezinho com a gente aqui, entendeu? Tava frio, mas o próximo, se você chegar um pouquinho mais cedo, a gente vai pegar ele um pouquinho mais quente, tá? E parabéns mesmo, de coração. O nosso canal está aberto aqui, desse restinho de mandato seu lá, se precisar, manda aqui as informações que a gente vai propagar isso, tá bom? E por último entrou aqui a Simone Santiago, o Fábio Sena e a Evelise Batista, que estão parabenizando vocês. Gente, por hoje é só, o programa Expressão Sem Limites fica por aqui, na próxima terça com Cíntia Casanova, presidente do CMDCA, esclarecendo todas as dúvidas, mande suas perguntas já, vai discutindo aí, você que já está discutindo, elogiando, você que já está elogiando, continue sempre na TV Ativo, seguindo o nosso canal, tá bom? E a gente se vê na próxima semana, se Deus quiser. Fiquem com Deus. Um abraço. Bora.